seja bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez ou você que já me conhece e está acompanhando aqui os vídeos, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um assunto bem importante que é o autismo e a espiritualidade. Para quem já me conhece sabe que eu tenho algumas missões aqui com o Raio Verde da Verdade, trazer a verdade, a luz sobre algumas informações e que a gente não trabalha com religião aqui. Então, o que a gente compartilha aqui é a partir da egrégora, sem cunho religioso, mas a espiritualidade não é crua, que é o que foi, vamos dizer assim, influenciado, né? Foi colocado um vírus ali, passado várias informações que, na verdade, foram feitas para aprisionar as almas, né? Na roda do karma, na roda do samsara, com contratos espirituais e todas essas coisas. Contratos espirituais e roda do karma, roda do samsara têm seus propósitos, mas eles já estão acabando aqui na Terra, nessa realidade, para muitas almas, não para todas. Também estou aqui para auxiliar nesse processo de despertar, né, de relembrar quem nós somos, de auxiliar vocês a resgatarem a própria essência. Mas, para isso, precisamos destruir alguns conceitos. E hoje eu tô aqui falando sobre o autismo porque eu tenho autismo, eu tenho um diagnóstico, né? Eu tenho o nível de suporte 1, apesar que também tenho suspeita de epilepsia e daí vai para o suporte nível 2, né? Mas eu já falei um pouquinho da epilepsia para vocês, né? Tem outros fatores também. Então, gente, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é para saírem daquela questão de você tá pagando karma tendo autismo, você tá pagando isso tendo autismo. Eu quero propor uma reflexão para vocês. O ser humano, ele é uma criança no universo. A raça humana é uma criança no universo. No nível de consciência, o ser humano é muito imaturo. No nível universal. Né? Conhecendo nossos irmãos estelares, tendo essa conexão, essa consciência. Mas eu quero que vocês reflitam sobre também o fato de que o ser humano ele não sabe nada sobre o universo, mal sabe sobre o próprio planeta, não dá conta nem do próprio planeta, não dá conta das coisas que tem aqui, não tem harmonia, né? Não tem equilíbrio das próprias questões aqui dentro da Terra, né? Na superfície da Terra, melhor falando, né? Então, quem dirá poder pegar e falar uma coisa nesse nível? Né? Agora, sementes estelares e outros irmãos estamos aqui para trazer consciência para vocês sobre alguns assuntos que foram simplesmente feito várias opiniões, canalizações, que na verdade foram muitas vezes canalizações do próprio ego das pessoas. E sobre canalização, gente, vocês têm que entender que para uma canalização vir realmente confiável, o médium tem que estar muito limpo, tem que estar muito aterrado, tem que estar filtrando muito bem as coisas e sabendo separar o que é minha crença, minha concepção do que é realmente o que está sendo passado para mim. E isso é uma coisa que os meus guias falam muito. Se eu não tenho consciência sobre um assunto, se eu não tenho abertura para receber novas informações sobre um assunto, eles não vão passar. Eles vão passar bem pouquinho além do que eu acredito, além das minhas crenças. Então, por isso é importante a gente pegar como médium, e eu me coloco aqui também, estar sempre com o filtro limpo. Então, sempre antes de uma canalização meditar, né? Saber acolher o ego, saber acolher a alma, saber acolher a criança interna, todas essas coisas. Senão a gente acaba misturando as informações, né? E é o que eu falei para vocês, só vai vir a informação para quem está pronto para receber, em algum nível. Né? Então, eles usam, né, os nossos irmãos espirituais da nossa base de conhecimento, tanto de alma quanto de consciência que é ativa, né? Mas precisa ter essa abertura, senão eles não conseguem passar as informações que são interessantes de passar. Agora falando sobre autismo, gente. Eu falei ali a questão da roda do karma, roda do samsara, né? Porque tem muitas crenças sobre o autismo ser uma forma de a alma pagar por alguma coisa. E aí eu falei sobre as reflexões, né? Sobre a gente refletir. E se na verdade o autismo, o neurodivergente, for realmente o que é a alma? Porque se a gente for pensar, o neurodivergente ele tem muitos dons, ele tem muitas percepções, visões de mundo que o neurotípico não tem. E, digo mais, os autistas são o futuro. O futuro, a nova Terra, quinta dimensão, não é com neurotípico.
Então, todo mundo que tem um pouquinho ali de neurodivergência tem possibilidade de ficar na quinta dimensão. Mas a quinta dimensão, ela é característica de neurodivergente. Porque o neurodivergente, ele tem a telepatia mais desenvolvida, ele tem a clarividência mais desenvolvida, a clareaudiência mais desenvolvida, ele tem esses dons que são considerados da mediunidade mais aflorados. Tem a conexão com a arte, com a música, com a pintura, com o desenho, todas essas coisas que o neurotípico não costuma ter. Até porque, normalmente, o neurotípico é quem está preso na ilusão da matéria, na ilusão da separação, na ilusão da Matrix, né? Porque a Matrix, lembrem, ela é necessária. Se não houvesse a Matrix, a gente não ia estar aqui. Porque precisa dessas configurações para a gente viver uma experiência numa realidade que funciona de tal forma. Tanto que não existe só esse planeta Terra. Existem várias outras realidades com vários outros planetas Terras. Inclusive é plana, tá? Já vi até quadrada e triangular, pelo que os nossos queridos irmãos estelares já me mostraram. Tudo é possível, gente. A infinitude da criatividade divina é infinita, né? Então, por que não seria possível? A diferença, né, o ponto é que muitas almas, elas estão conectadas com outras realidades. Elas não estão aterradas completamente aqui. E isso é muito comum também no autista. Né? Quando a gente fica fugindo, a gente vai pro hiperfoco, a gente vai com, né, tendo historinhas, é porque a nossa alma está conectada com outro fragmento, muitas vezes, né? Está se identificando com aquele fragmento, está vivenciando de fato aquela realidade. Em outra linha do tempo, em outra realidade, em nível de alma, tá? Por isso que tem essas coisas que acontecem. Eu digo isso porque isso acontece comigo. E aí eu sempre tô meditando, né? Desenvolvendo autoconhecimento espiritual, mental, emocional, né? Aqui na matéria. Mas sempre unindo a espiritualidade junto, né? Indo além. Sempre fui muito questionadora do universo, então por isso que eu trago esses pensamentos diferentes. E muita gente considera isso como uma mutação. Mas isso, na verdade, isso não for uma mutação, mas for um despertar da genética. Esse ano a gente está tendo esse despertar genético, né? Por isso está tendo muito mais diagnóstico, mais outras coisas, porque a gente está tendo o despertar da nossa consciência estelar. Então, de onde a gente veio, está tendo a consciência da alma também, né? Então, aqueles aprendizados que a gente já teve em outras almas, aqueles dons que a gente desenvolveu em outras almas, estão vindo à tona agora também, estão sendo acordados. A gente não tem só 2 hélices de DNA, não, a gente tem 12 hélices de DNA. Só que as outras 10 são nos corpos sutis. Né? E por isso que está começando a aparecer algumas mutações, porque está se manifestando um pouco no físico também. Lembrem que antes da matéria nós somos a energia, nós somos os átomos. Então, consequentemente, vai influenciar na matéria também, vai influenciar no corpo físico também, tá? Então, não olhem o autismo como um karma, como algo a ser pago por alguém, por uma alma. Na verdade, o autismo, o TDAH, a neurodivergência de forma geral, está vindo aqui trazer novas consciências, consciências que foram esquecidas, consciências que foram apagadas, consciências que foram reprogramadas de forma negativa. Então, né, esse dom que o autismo, o TDAH, o superdotado tem de não dar atenção para coisas fúteis. Por exemplo, CLT 8 horas, gente. Você não vive, não tá tendo a experiência de fato que é você estar vivo, você estar encarnado. Claro, nessa Matrix aqui funciona desse jeito, mas isso já está sendo perdido, já está se desfazendo. Por quê? Porque não é o objetivo. O objetivo não é esse, né? Da alma estar aqui encarnada vivendo 8 horas por dia no CLT. Não é desse jeito. Isso quando é 8 horas, né? Quando não é mais. Então isso não cumpre o propósito, que é você se desenvolver, que é você se conhecer, você ter relações, né? Porque as relações são necessárias para nossa evolução. A gente só evolui de fato quando a gente se relaciona. Não adianta fugir, tá? Então não olhem dessa forma, porque isso já está indo de água abaixo, né? As sementes estelares estão trazendo essas novas informações. Aí entra a questão dos outros níveis de suporte, nível 2, nível 3. Minha experiência como autista e como terapeuta holística para com os meus clientes que têm neurodivergência. O que eu percebo, gente, autista tá o tempo todo em outros lugares, em nível de alma, em nível de consciência espiritual. Entendam, a nossa alma ela precisa estar bem ancorada aqui, bem aterrada para vivenciar essa realidade. Senão a nossa consciência fica viajando.
Ao mesmo tempo que ela tá aqui, ela tá em outros lugares. Isso se chama bilocação. Tem outros também que são a trilocação, quatrilocação, não lembro agora. Mas quem tá mais conectado, se integrando mais com o eu superior, tá, consequentemente, em outros lugares. Quando você tá mais afastado, você não percebe isso, que é o que acontece no neurotípico. O neurodivergente ele já tem mais conexão, já está num processo espiritual, de despertar, de evolução espiritual mais próximo, de integração com o eu superior. O eu superior ele tem muitos dons. Tudo que é possível ter de dom, ele já tem. E aí o que acontece? Você vai acessando aquilo lá. Você está voltando para casa, né? Quando a gente pensa lá na fragmentação de Deus, todas essas coisas. Então a gente está voltando para casa. Então a gente está acessando de volta o que a gente já sabia que tinha. Só que a gente esqueceu, a gente se desconectou. E o neurodivergente ele já está em outra fase de evolução. Quando ele vem aqui para a Terra, ele já esteve em todos esses processos que vocês estão passando hoje. E aí o que acontece com essas questões, né? Essa consciência fica viajando. Ela fica viajando, precisa de ajuda para aterrar. E tem os padrões e as programações que ficam rodando. Uma coisa que acontecia muito comigo, que eu percebia muito comigo, é que eu tinha muitas questões de vidas passadas. Eu ficava presa em vidas passadas. Então, eu não cheguei a ter o diagnóstico antes para ver o nível de suporte, mas provavelmente eu tinha o nível de suporte 2, porque eu não era muito funcional, gente. Hoje eu ainda tenho dificuldade para ser funcional em algumas coisas. Por exemplo, cozinhar. Tomar banho, às vezes, porque entra no hiperfoco. Então, hoje eu consigo modular isso, mas eu já tive muita situação podre. Tive depressão profunda, tive crise de ansiedade, ataque de pânico, várias outras coisas, dissociações graves, E daí é ali que eu entendi, tô ligada ao passado, Quando entra na abertura de registro akáshico para entender o que está acontecendo, você tá ligado com o passado, Então a gente fica com essa consciência lá presa em memórias de trauma, de dor, de abuso, o que for, de forma inconsciente. E às vezes a gente fica lá dissociado, Mas a gente não tá captando o que tá acontecendo. Às vezes a alma, a consciência não tá pronta para acessar isso. Mas ela tá perdida. E aí ela fica se identificando, com isso. Porque foi o que ela aprendeu. E aqui essa realidade, ela traz muito dessa identificação com a dor. A identificação com a culpa. Porque a sociedade é dessa forma. Se você fez algo, não existe certo e errado, mas a sociedade aqui, nessa realidade, põe que existe certo e errado. Claro que existem leis, isso eu já falei em outros vídeos. Isso tem que ser seguido, mas você está aqui em experiência, em aprendizado. Então, a gente tem que sair dessa questão de culpa, por exemplo. Só que a Matrix aqui, a programação dessa realidade, ela é tão forte na culpa, que quando a gente encarna, a gente já vem meio que programado. E acaba conectando lá com todos os fragmentos, todas as memórias de outras vidas, onde existe a culpa. E aí fica aquela dor, fica aquele sofrimento. E tem questões físicas também que se manifestam, no suporte 2 e 3. Sim, só que muitas terapias ajudam também. Não é só a parte convencional que ajuda. E eu digo isso também aplicando a medicina chinesa. Eu sou muito reativa, eu era muito reativa, agora não é tanto, mas eu era muito reativa. E na medicina chinesa, o fígado é o que está ligado à raiva, que está ligado à reatividade. Então, desde criança eu sempre tive essa questão da reatividade, principalmente na adolescência. Eu tive muitas questões na infância, tive muitas questões em vidas passadas também, e é como se estivesse vindo agora para curar. Então, é uma coisa que eu sempre falei, inclusive para os meus clientes na medicina veterinária. Se está vindo aquela doença, a gente tem que agradecer, porque ela está mostrando que precisa ser curado, que precisa ser olhado, para voltar para o equilíbrio. Para os animais não humanos, é um pouco diferente essa questão de voltar à origem, vamos dizer assim, sagrada, de equilíbrio, por questão de tempo. Porém, para o humano já tem mais facilidade. A gente vive muito mais que os animais, por questão do tempo, o tempo passa diferente pra gente. Então não vejam as doenças, os desequilíbrios físicos, o desenvolvimento ali desequilibrado, vamos dizer assim, do sistema nervoso como algo negativo. Normalmente o sistema nervoso está ligado com emoções que não foram vistas, com traumas, abusos muito profundos. E isso vem de vidas passadas, quando já é uma criança que tem ali esses sinais, apresenta muita coisa. E aí, dependendo da infância, potencializa tudo aquilo. Então, apesar da neurodivergência, ser uma coisa que vem de genética e todas essas coisas, a gente também carrega ancestralidade na genética, gente.
Nossa ancestralidade é extremamente ferida. Eu lembro que quando eu comecei esse processo de cura, quando eu ainda tinha lá a questão de depressão, não tinha o diagnóstico de autismo ainda, há 10 anos atrás, mais ou menos, quase 10 anos atrás, comecei a se despertar da depressão, entendi alguns padrões, comecei a manifestar alguns padrões que já vinha de outras vidas. Assim, o que eu percebi, né? Hoje falando no sentido de terapias holísticas e medicina chinesa. Esses padrões que vêm de genética, que vêm do desenvolvimento mesmo, que a criança já vem diferente, muito visível, diferente, tem questões com vidas passadas. Então a gente tem que olhar. E tem várias ferramentas que a gente tem hoje que já estão trazendo regeneração. Terapias holísticas que trazem regeneração. Porque as memórias que a gente tem de vidas passadas, elas ficam no nosso corpo físico, aqui atual. É como se o nosso corpo físico, isso veio num trabalho espiritual que eu fiz, o nosso corpo físico ele é como se fosse uma embalagem para um universo que existe dentro aqui. Então, dentro de nós, é como se cada célula tivesse um portalzinho que está ligado com uma memória de vidas passadas. Entre vidas também. Né? Então, a nossa consciência está carregada de memórias. Daí a gente vai limpando, né? Vai reintegrando. Então, a gente tem que olhar para as vidas passadas, gente. Não tem como fugir. A frequência arco-íris, por exemplo, ela limpa nível celular. E ela ajuda na reprogramação celular. A reharmonização frequencial tem ferramentas específicas para isso. Vou aproveitar, deixa eu falar da epilepsia. Eu tive questões de convulsão ano passado. Muitas convulsões, não foram poucas convulsões, foram muitas convulsões. De convulsionar 15 dias por 15 dias, gente. 15 dias, 15 vezes por 15 dias no dia. Então era muita coisa. E aí, quando eu fui ver, tinha questão espiritual envolvida, né? Quando finalmente abriu, né, a possibilidade de eu enxergar o que estava envolvido com as convulsões, tinha questão de tecnologias espirituais comigo, que me acompanharam desde um momento aqui dessa encarnação mesmo, e aí foi indo. Porém, eu tenho sinais desde criança, né, então, enfim. Tanto que eu entrei com medicação para mim, né, para as convulsões. Medicação alopática, né, que é a medicação convencional, vamos dizer assim, a pílulazinha. Só que o meu corpo não aceitava, ele não queria de jeito nenhum. E aí eu fui conversando com o meu corpo, nosso corpo também é consciência, então eu fui conversando, né, entendendo que é um processo. E aí fui aceitando também, meu corpo foi aceitando. E aí quando abriu a possibilidade de eu ver o que tinha na minha cabeça, no plano espiritual, as tecnologias que estavam, aí eu comecei a arrancar, tirar fora, né, tive auxílio também de algumas terapeutas, colegas, amigas, que me auxiliaram nesse processo. E quando eu tirei, acho que 1 ou 2 semanas depois eu já comecei a desmamar a medicação. Porque eu não tive mais a sensação que eu tinha antes. Meu corpo, quando ele tá com uma medicação, uma dose muito alta de alguma coisa, ele mostra muito nítido pra mim. Então eu começo a ficar com espinhas, principalmente quando é medicação alopática, eu começo a ficar com muita espinha. Porque aí, o que acontece? Na convulsão, eu falei ali pra vocês do fígado, né, ligado com raiva, com reatividade. Na questão da convulsão, ela tá muito ligada com o fígado. E aí, falando como médica veterinária agora, as medicações de convulsão, elas atacam o fígado. Então, na medicina chinesa, o que tá ligado com convulsão é o fígado. O fígado tá desequilibrado, tá deficiente. Daí tem outras ligações, né, com o fígado ali, o baço, o pâncreas, principalmente, tem ligação com o aterramento, que o autista tem problema em aterrar, de estar aqui aceitando essa realidade, aceitando o que veio fazer, aceitando o que veio experienciar, né, as curas que veio viver. E tem ligação com essa digestão, né, da aceitação das informações, que fica dissociando, etc, etc. E aí o que acontece? Você vai lá e lesiona mais ainda o fígado. Então o fígado já está energeticamente lesionado. Aí você vai lá, mete medicação, né, lesão a nível físico agora. E aí a tendência é estar sempre piorando. Então quando eu não sabia mais o que fazer, eu entrei com fitoterapia. Eu tinha começado a pós em acupuntura, não cheguei a assistir, né, na época, as aulas ao vivo, porque eu não parava de convulsionar. E aí minha professora falou pra ir lá receber fito. E aí eu fui lá receber acupuntura, receber fito, né, fitoterapia. E até hoje eu uso ainda fito, mas já mudou o meu padrão. Então eu tô bem feliz com isso, porque antes eu usava 2 fitos. Cheguei ao ponto de usar 2 fitos muito fortes.
E hoje, né, daí isso me deu a recuperação que eu precisava para entrar com as terapias, porque eu ficava de cama, né? Então eu consegui entrar com as terapias, consegui voltar para academia, porque isso também é importante para o autista, para qualquer pessoa, né? Mas para o autista é muito importante ter esse movimento físico, porque ajuda na movimentação energética para qualquer um. Sei que tem as questões ali de, mas é a sensibilidade, né, e tal. Eu entendo, porque eu também tenho isso. E quando eu tava convulsionando, não tinha muito o que fazer, era sobrecarga o tempo todo. Só que a gente tem que ir lutando contra. Quem me conhece já há muitos anos sabe o tanto de coisa que eu já lidei, já lutei contra. Que hoje eu entendo que tem ligação com o autismo. Então tem jeito, gente. Só que a gente tem que ter força, achar essa ancoragem. Enquanto não achar essa ancoragem, estar aqui encarnado, aí as coisas derrubam mesmo. Hoje eu ainda tenho muita sobrecarga sensorial, eu tô passando por outros processos, assim, espirituais, de cura espiritual, então acaba agregando tudo, né? Mas a gente tem que ir fazendo essa modelagem, né? Se balançar, dançar, né? Com o que tá acontecendo. Senão a gente nunca vai sair disso. E daí a gente consegue começar a equilibrar melhor. O autismo, ele não vai sumir, mas a gente consegue equilibrar melhor e enxergar melhor as coisas. Né? Como autista, a gente consegue aceitar melhor a realidade que tá, consegue encarar melhor a realidade que tá, consegue ter outros movimentos e consegue reconhecer, né, as questões do autismo. O que eu quero melhorar? Pô, tô tendo dificuldade aqui, né? Preciso mexer nisso aqui na terapia. Então, isso vai facilitando, né? A harmonização frequencial, por exemplo, ela tem para programações, ela tem ferramentas para programações mentais, para vocês terem ideia. Programações mentais, emocionais, questões de vidas passadas. Vai resolver numa sessão? Não. Eu tenho 25 anos. Eu comecei as terapias, entrei para essa parte holística em 2018, se não me engano. Então, já faz um bom tempo. Em 2018, eu abri a primeira vez o registro acástico. Se eu não me engano, eu já era reikiano. E daí no registro acástico veio muitas respostas, né, sobre vidas passadas, etc., ligado à depressão que eu estava passando na época. Depois, em 2022, que eu tentei, né, acabar com tudo, também abri registro acástico, daí veio mais respostas. Enfim, foi vindo tudo, sabe? A partir de 2022 que realmente começou o meu processo de cura, que aí começou a cura ancestral e vidas passadas. Agora, ainda pega alguma coisa de vidas passadas, mas não é tanto. Quando vem a questão de cura de vida passada, eu já sei o que fazer. Então, é muito rápido o processo de virar a chavinha. Só que foi nesse ano que eu comecei a realmente ser eu. Porque a gente é um resultado dos nossos pais também, da nossa ancestralidade. E muitas vezes a gente está identificado com isso. Sementes estelares vieram curar a ancestralidade também, dar um fim no que está acontecendo com os nossos ancestrais, né? Que estava sendo passado de geração para geração, as dores, os traumas, as doenças. Sementes estelares vieram por um fim. Então, esse movimento meu de pôr um fim sempre foi muito forte até o ano passado, até início desse ano. Aí esse ano a vida fez assim, hora de chacoalhar, hora de você olhar pra você. E aí, agora estou nesse processo de olhar pra mim. Me conhecendo, me reconhecendo, me lembrando de quem eu sou. Né? E a minha vida virou de cabeça para baixo, gente. Assim, coisas que eu me identificava, padrões, crenças, hábitos que eu me identificava pra caramba, hoje eu não me identifico mais. Me identifico com outras coisas que eu achei que nunca ia me identificar, assim. Então as coisas vão mudando, só que a gente tem que ter paciência. Né? Eu comecei no Reiki, o Reiki é a energia mais básica que a gente tem, assim. Tem algumas energias mais fortes, de fato, alguns sistemas, né, do Reiki são mais fortes, mas é a energia primordial, vamos dizer assim, né, pra quem tá começando as terapias. E aí, conheci a harmonização frequencial ano passado, que é muito mais profundo. Aí sim o bicho começou a pegar. E em 2023 comecei, né, as medicinas da floresta. Hoje faz muito tempo que eu não consagro, né? Mas ali também trouxe muita coisa pra mim, muita cura. Né? Claro, não vai consagrar medicina da floresta em lugares não confiáveis e sem suporte. E respeita a sua dose. Não deixa te dizerem qual é a sua dose. Confia em você. Só que, claro, escute o outro também, né? Mas sempre procura menos do que é, porque o neurodivergente é muito sensível. Então, claro, faça isso se você for maior de idade, se você for independente, tá? Não vai sair consagrando. No meu caso, eu sabia que dava conta.
tá? Mas é complicado, gente, é outra pegada, tá? Então, já tinha, inclusive antes que alguém comente alguma coisa, já tinha sinais do autismo antes de consagrar, tá? As medicinas da floresta. Então não foi isso que cagou com tudo, tá? Antes que tenha ignorantes falando sobre o assunto. Mas é isso que eu tenho pra dizer pra vocês, gente. Saiam dessas crenças de que o autismo, que o neurodivergente é um karma a ser pago. No caso das famílias que estão presenciando isso, tem aprendizado envolvido. Assim como quem é o autista, né, tá tendo aprendizado ali de lidar com essa realidade. Porque a nossa consciência é outra. E eu acho que muita gente já percebeu isso, né? Os pais de autista, mãe de autista principalmente, né, percebe que a consciência é diferente. A gente veio aqui, normalmente, tá? Os neurodivergentes são sementes estelares e vieram aqui ancorar o amor incondicional. E às vezes a gente não tá ainda no amor incondicional, mas a gente tá conectando no outro, ativando no outro o amor incondicional. Então vejam a gente como alguém que tá ancorando todo esse trabalho pra gente e pra vocês, nossos ancestrais. A gente veio por um fim, só que a gente dá conta. Às vezes não dá conta, né? Porque a gente tá perdido e a medicina convencional não vai falar as coisas que eu tô falando aqui. E eu digo isso como um profissional de saúde. Mas tem que ter coragem pra estar aqui, como autista. Porque é muita carga. Vejam a coragem que nós, neurodivergentes, temos de estar aqui lidando com tudo isso. Sem falar que a gente não está carregando só ancestralidade, a gente está carregando também questão de muita informação, tecnologia o tempo todo, redes sociais, né? A sociedade está totalmente doente em valores e várias outras coisas, né? Então a gente está carregando tudo isso nas costas e está se manifestando na neurodivergência. Então tem um pouco mais de compaixão e olhar para outros lados, tá? Porque essa questão de culpa que vem do karma, que vem de pagar uma coisa que fez na vida passada, tá indo por água abaixo. Isso faz parte lá dos senhores do karma, de quem quer ficar aprisionando almas. Claro que o karma tem o seu propósito, sempre gosto de repetir isso, tá? Então, é esse convite que eu faço para vocês, de olhar o autismo com outros olhos. E é isso. Vocês conseguem, tá? Qualquer coisa eu tô aí para ajudar as nossas terapias.